Na venda, que você consegue entregar para o outro o que ele quer. E às vezes ele nem sabe o que quer. E um dia, o meu pai me levou para... Ele estava passando um momento muito difícil na vida e ele começou a vender linguiça para os açougues. Só que ele precisava de dinheiro entrando rápido às vezes. E às vezes ele ia vender linguiça na feira. E ele tinha vergonha de vender na feira da nossa cidade porque as pessoas o conheciam. Então ele ia para cidades do interior para vender linguiça na feira. E ele me levava. E teve um dia que ele me levou, eu devia ter uns 10 anos de idade, e as pessoas tinham que chegar para comprar. Só que às vezes as pessoas não chegavam. E eu via que, a feira estava acabando e a gente ia embora com a linguiça de volta para casa. Então eu olhei para aquilo, vi as pessoas rodando na feira, eu peguei, quantidade que aos 10 anos de idade eu conseguia colocar em cada uma das mãos, os pacotinhos, e saí andando e oferecendo para as pessoas na feira. E eu vendi tudo. Eu voltei, peguei mais e fui. E aí, antes da feira acabar, a gente não tinha nenhuma linguiça. E eu lembro do olhar do meu pai. Meu pai olhou para mim, meu pai já é falecido. E ele olhou para mim assim com um olhar de extrema admiração. Ele falou assim para mim: filha, por que você está fazendo isso? E eu falei: porque a gente veio aqui para vender. E se a gente voltar com um pacotinho de linguiça, a gente não teve sucesso. E esse olhar do meu pai, Marlon, foi uma coisa que me acompanhou o resto da vida. A gente precisa olhar para aquilo que toca o coração da gente. E a admiração do meu pai pela aquela atitude me fez entender que na venda existe algo de muito bom. Sejam muito bem-vindos a mais um TutoriCast, o podcast da Tutori. Meu nome é Marlon Andrade, eu sou um dos fundadores desse ecossistema que tem transformado a vida de milhares de alunos no país inteiro, das mais variadas áreas, carreiras policiais, fiscais, jurídicas, Enem, OAB, medicina, e a gente tem crescido cada vez mais. Já somos uma comunidade com mais de 700 mil alunos, mais de 2 mil professores e mentores que usam o nosso ecossistema, e hoje a gente tem uma convidada mega especial para trazer aqui para vocês conhecerem a história, entender a jornada, saber que nem tudo é flores, e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desse podcast. É uma convidada mega especial, uma pessoa que é parceira da Tutori desde o iniciozinho ali, desde quando a gente estava construindo a Hub. Ela foi uma das pessoas propulsoras ali que ajudou a gente a construir a Tutori Hub, melhorar o nosso ecossistema, melhorar o nosso checkout, melhorar a nossa área de membros. Eu sou muito grato pela vida dela. Ela veio lá de São Paulo, tá aqui com a gente. É uma pessoa que tem muita autoridade, muita carisma nas carreiras fiscais, uma auditora fiscal de grande renome. Já conheço a história dela ponta a ponta e hoje ela vai contar pra você também, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Mas antes de eu apresentar ela, eu preciso que você compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conhece que está estudando para concurso. Curta esse conteúdo para que ele alcance mais pessoas. O que a gente vai falar aqui hoje vai transformar a sua vida como aluno e vai transformar a sua vida como professor e mentor também, que um dia sonha em chegar onde essa pessoa já chegou, e eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito legal. Deixa um comentário no final do vídeo também do que você mais gostou de que essa nossa convidada trouxe. Então, seja muito bem-vinda, Núbia. Tô muito feliz. Prazer estar aqui com você. A Núbia, pessoal, auditora fiscal da Receita, professora do Estratégia Concursos, mentora das carreiras fiscais, uma baita de uma mulher, que aqui é referência para muitas outras mulheres. E meu sonho, eu tenho 3 filhas, tá? Meu sonho é que todas as minhas filhas sejam como ela, elegante, bonita, educada, empresária. Meu Deus, essa mulher é tudo, ela é tudo. Conta pra gente, Núbia, como que você começou essa sua jornada no empreendedorismo? Onde, na verdade, empreendedorismo não, né? Como começou a sua jornada como concurseira? Olha, da onde Marlon, saiu essa necessidade de ser concursado? Olha, Marlon, você falou que eu vim de São Paulo, né? Na verdade, gente, eu vim de muito mais longe. Eu sou paraense, né? Então eu vim do estado do Pará. E eu comecei a minha carreira de concurseira num lugar e num momento em que a gente tinha uma dificuldade muito grande de ter acesso ao que era bom, porque o que era bom estavam nas capitais e nos cursinhos presenciais, né? E aí, era exatamente o início dessa expansão dos cursos online. Graças a Deus, né, eu só consegui ser aprovada em um concurso de alto nível porque, além da disciplina, obviamente, a gente teve a expansão dessa nova era educacional que já ficou lá atrás, né, que foi a dos cursinhos
online, e com isso eu pude ter acesso a realmente conseguir um material de boa qualidade e estudar para concursos. Mas vamos lá, o porquê que eu quis estudar? Marlon, às vezes a gente está vivendo um momento de vida onde você olha para o horizonte, você olha para os lados e você sente que sua vida está totalmente estagnada e o pior, sendo conduzida para um caminho que não foi você que escolheu. Alguém escolheu, alguém escreveu a sua história e você está sendo um mero coadjuvante na própria vida. E quando você decide assumir o papel de protagonista, isso gera uma grande responsabilidade, porque significa que você precisa agir. E tomar uma ação e executar algo que de fato possa mudar o seu caminho, não é fácil. Você precisa escolher um caminho, né? Você precisa escolher o caminho que você precisa fazer. E eu escolhi o concurso público. Então, por que eu escolhi o concurso público? Porque apesar de ser uma aluna que estudava no interior do Pará, que morava lá, e que sempre estudou boa parte do tempo em escola pública, eu sempre fui uma aluna que gostei de estudar. Não tive acesso a uma educação de muita qualidade, mas eu gostava de estudar. E o concurso público, eu percebo que ele é exatamente isso. Ele é um lugar onde você escolhe vencer e você só depende de você mesmo. Você não precisa de ninguém. Eu precisava da minha capacidade de conseguir sentar na cadeira e estudar o que fosse preciso. E isso estava no meu controle. Ninguém poderia impedir se eu realmente quisesse. E foi isso que eu fiz, porque eu não tinha dinheiro para investir em nada, empreender ou algo do tipo. Eu precisava de fazer algo que estivesse ao meu alcance, só precisasse de mim. E o concurso público se mostrou essa solução, né? E aí fui estudar. E como que foi essa jornada inicial sua? Sem ter uma boa escola, né? Você falou que estudou grande parte na escola pública, isso é uma realidade da grande maioria dos alunos, né? E você não ter usado isso como vitimismo a seu favor de não estudar, né? E você usou isso a seu favor para estudar mais, se dedicar mais e dar a volta por cima. Como que você usou isso a seu favor para que você conseguisse alcançar um cargo tão top como você alcançou? Na verdade, tudo na vida é uma questão de perspectiva. Porque eu teria todos os motivos do mundo para não estudar para concursos. Por quê? Primeiro porque eu morava num lugar onde eu não tinha acesso a nada, a cursinhos presenciais nem a nada. Depois, eu já era casada, já tinha 2 filhos pequenos, né? Inclusive quando eu comecei a estudar para concurso, meu filho tinha 4 meses, minha filha tinha 6 anos. Então eu era mãe de 2 filhos pequenos, eu trabalhava fora, morava no interior do Pará e não tinha acesso a cursinhos presenciais, né, que seriam os de qualidade. Então eu teria todos os motivos do mundo para dizer isso aqui não é para mim. E quando eu resolvi estudar para concurso público e eu decidi pelo cargo da Receita Federal, eu decidi pelo simples fato de que se eu ia precisar fazer uma mudança na minha vida para alcançar o objetivo, precisava valer a pena. Então eu não ia escolher qualquer concurso. E aí eu disse, eu vou fazer o que precisa ser feito, mas eu preciso, vai ser para valer a pena mesmo. E aí foi por isso que eu escolhi o cargo de auditor fiscal da Receita. E toda a conjuntura da minha vida que parecia um problema, ter filhos pequenos, estar morando no interior do Pará, trabalhar fora e ter todas as demandas que a gente sabe que principalmente mães e pessoas que trabalham têm, né? Eu tinha as duas, né? As duas dificuldades. Eu sabia que tudo era uma questão de querer. Porque quando a gente quer muito, Marlon, quando a gente quer muito, cara, quando a gente quer muito, a gente joga pro universo, a gente começa a fazer o que precisa ser feito e as coisas vão dando certo. Porque a pessoa que tá decidida, de verdade, ela é imparável. Ela é imparável. E eu falei, eu só vou parar quando eu passar no concurso. E foi assim, comecei a estudar, comecei a procurar online os materiais que poderiam me ajudar, achei esses materiais, fui achando aos poucos, fui estudando, fui pagando meu preço, fiquei mais de 3 anos estudando. Durante essa trajetória desses 3 anos, foi bem difícil conciliar toda a vida que eu tinha que conciliar, mas valeu muito a pena. E durante esses 3 anos que eu estudei, eu fui passando em outros concursos, né? Então eu fui sendo aprovada ali, eu aprovei para primeiro lugar no Ministério Público da União para analista, para terceiro, para técnico, passei 2 vezes no concurso do INSS, fui aprovada em terceiro lugar para o TRF. No final das contas, eu passei em 7 concursos federais até chegar na Receita Federal mesmo, que era o meu objetivo. Então eu sabia que eu estava no caminho certo, né? Caraca, Núbia, o que eu tô de cara... Essa história eu não sabia, hein? Caraca, que legal isso.
E é muito interessante, porque eu sempre fui criado com mulheres, né? Eu fui criado pela minha avó, casei, tenho 3 filhos. E agora tem 3 filhos, 3 né? filhos, convivo só com mulher. E eu sei o quanto que é desafiador pra mulher ela conseguir ter uma jornada de dedicação e disciplina em meio a tantos problemas hormonais. Aí tem TPM, tem não sei o que, a mulher quando engravida... Caraca, é toda uma situação toda delicada. E você com um filho de 4 meses, filha de 6, eu tenho uma de 6. Meu Deus, ela bota o... Terror dentro de casa, corre pro lado, corre pro outro e brinca. E aí, você no meio de tudo isso tem que conciliar com o trabalho, com os estudos, com certeza cuidar de casa, cuidar do marido, né? E em meio a tudo isso, você conseguir ser aprovado em primeiro lugar num concurso tão renomado como o do MPU é um grande diferencial, né? A Receita Federal do Brasil é o sonho de toda mulher. Então é por isso que as mulheres elas devem se amarrar em você assim, com certeza, por conta de toda essa jornada, porque isso gera uma identidade com elas, né? Quantas mulheres que vão nos assistir aqui e que estão na mesma situação ou em situações parecidas, melhores ou piores e que falam, caraca, se a Núbia conseguiu, eu também posso conseguir. Então você consegue discernir hoje o quanto que o seu trabalho impacta positivamente na vida desses alunos e como que é isso para você? Olha, para mim é um grande privilégio, tá, Marlon? Assim, é um grande privilégio poder inspirar mulheres a conseguirem o que eu consegui e principalmente, às vezes eu recebo nas redes sociais as pessoas falam assim, Núbia, mas você deve ser muito inteligente. Não é isso, Marlon. Eu sou pedagoga de formação, tá? Eu comecei a estudar para concurso público da área fiscal totalmente do zero, como a maioria das pessoas. Eu não tinha absolutamente nada que eu pudesse aproveitar do meu estudo para estudar para a área fiscal. Mas, gente, podem ter certeza de uma coisa. A disciplina bate a inteligência de longe. Porque tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa querer muito e precisa saber o que é preciso fazer, né? E estar disposto a fazer isso. E foi isso que eu fiz. Eu sabia que eu tinha que estudar. Eu tinha que estudar muito, tinha que ter disciplina. Então eu passei a acordar de madrugada para estudar, porque durante a vida acontece. Você tem filho pequeno, você tem trabalho, você tem um monte de coisas para fazer e você tem que fazer nos horários que você pode. E para mim a madrugada foi... Eu virei estudante da madrugada. Eu tinha uma sala no fórum concurseiro chamada Estudantes da Madrugada e é ali que você faz a diferença. Às vezes... O único momento que você tem para fazer a diferença é quando todo mundo está dormindo e você está ali fazendo a diferença. E graças a Deus deu muito certo. E assim, sem sombra de dúvida, a palavra-chave para quem, assim como eu, tem muitas demandas para poder conciliar é organização, é planejamento. Se você se planeja, se você se organiza e principalmente se você é focado, qualquer dificuldade, ela vai virar só um trampolim para você fazer o que precisa ser feito. Porque nós somos movidos a combustível. E qual é o combustível? O combustível não é a facilidade. As pessoas se enganam achando que combustível é... porque eu tenho essa facilidade, isso aí vai ser o meu combustível. Cara, o que você tem de facilidade, aproveita, embala para presente e usa. Mas o seu verdadeiro combustível é a sua dificuldade. Porque as facilidades, elas te levam, elas te ajudam nos momentos bons. Mas o que faz a diferença na vida das pessoas são os momentos ruins. Sim. Porque a gente está falando do longo prazo. E no longo prazo, as coisas não acontecem de forma perfeita. Então, é isso. Você precisa aprender a olhar para as coisas e enxergar nelas uma motivação. Meu filho é pequeno, chora, eu tenho... Ótimo. Ele é assim hoje, porque isso faz parte. Um monte de mãe também tem filho pequeno e chora, e filho pequeno que precisa dar atenção. Ok, mas o seu filho vai crescer. E qual é a vida que você vai dar pro teu filho pequeno que hoje chora? A responsabilidade é sua, né? Caramba. Então... Pode parar agora o podcast. Pra mim já deu. Vou voltar a estudar pra concurso. Caraca, velho, que aula, mano. Não, parei, velho, tá louco. Núbia, é impressionante isso. É impressionante. Eu acho que eu tenho um viés um pouquinho mais puxado justamente porque eu sei o quanto que é desafiador a mulher, né, vencer, cara. Assim, cara, eu vejo minha esposa lá, eu falo às vezes, amor, velho, cara, tem tanta coisa pra ela fazer. E isso é porque ela não trabalha, ela só cuida das crianças e só não. É muita coisa, né? É muita coisa.
E eu sei o quanto que é desafiador, sabe, assim, então eu me orgulho demais da sua história, da sua trajetória. E eu queria saber agora, uma pulguinha, você entra no concurso da Receita Federal do Brasil, um dos concursos de grande renome, um sonho, e é o topo de carreira do serviço público, né? Um concurso que te dá um bom salário, um trabalho excepcional, que não tem, né, assim, diferente de um cargo de policial, enfim, então você consegue conciliar com outras coisas. Eu queria saber, assim, onde que entrou o empreendedorismo na sua jornada? Passei no concurso, porque assim, a grande maioria que passa no concurso da Receita, o que quer? Tranquilidade, sossego, já tenho estabilidade, ralei muitos e muitos anos para estar aqui, agora eu quero aproveitar o meu momento. Então, como que você sai desse comodismo que o serviço público gera, com um baita cargo, com uma baita remuneração, com um excelente trabalho, e você entra no empreendedorismo com força total? Como que foi isso? O que mudou na sua cabeça, né? E como é que foi essa disrupção, assim, para você? Porque, assim, a gente sabe que no serviço público a gente vai andando com aquela galera ali, vai puxando a gente para baixo, assim. Como é que foi para você romper isso? Marlon, como eu falei agora há pouco, tudo é combustível. Eu decidi primeiro estudar para concurso porque eu tinha uma vida que não era legal. Então eu usei as coisas que não eram legais da minha vida para poder transformar em combustível e estudar para concurso. O que muita gente usa como problema, como dificuldade, para mim era motivo, era combustível para eu fazer. E a partir do momento que eu passei no concurso público, eu vim contra tudo e contra todos. Eu não sou fruto do meu meio. A minha história não era para ser essa. A forma como a vida foi desenhada para mim seria outra completamente diferente. E eu resolvi criar a minha própria história, me tornar protagonista da vida que eu queria ter. Nesse momento, quando eu passei num concurso público, até a minha própria trajetória de estudar, eu já ajudava pessoas nos fóruns da vida que tinham e tudo mais. E na hora que eu passei, aquela sementinha do... Poxa vida, o cargo, ele não pode ser a finalidade em si da vida. Ele foi um meio, né? Eu tinha esse pensamento de que ele ia me dar a base, estruturar a base, e que eu podia fazer mais, que eu podia ir além. Agora, de onde veio esse espírito empreendedor? Talvez porque eu seja filha e neta de vendedor, né? Ah, então tá aí, Cadu, descobrimos agora. Tá, vamos descobrir aqui, ó. Aí tá no sangue a venda. Ó, vou contar um episódiozinho muito rápido, é 1 minuto só, da minha infância e adolescência, que o meu pai, meus pais são muito pobres, eu nunca contei isso em nenhum podcast. E um dia, o meu pai me levou ele estava passando um momento muito difícil na vida e ele começou a vender linguiça para os açougues. Só que ele precisava de dinheiro entrando rápido às vezes, e às vezes ele ia vender linguiça na feira. E ele tinha vergonha de vender na feira da nossa cidade, porque as pessoas o conheciam. Então ele ia para cidades do interior para vender linguiça na feira. E ele me levava. E teve um dia que ele me levou para uma dessas feiras no interior, e a gente tinha aquelas embalagens lá com os quilinhos de linguiça, e montava a barraquinha na feira, gente. Montava a barraquinha na feira, colocava linguiça em cima da mesa. Eu devia ter uns 10 anos de idade. E as pessoas tinham que chegar para comprar. Só que às vezes as pessoas não chegavam. E eu via que a feira estava acabando e a gente ia embora com a linguiça de volta para casa. Então eu olhei para aquilo, vi as pessoas rodando na feira. Eu peguei a quantidade que aos 10 anos de idade eu conseguia colocar em cada uma das mãos, os pacotinhos, e saí andando e oferecendo para as pessoas na feira. E eu vendi tudo, eu voltei, peguei mais e fui. E aí, antes da feira acabar, a gente não tinha nenhuma linguiça. E eu lembro do olhar do meu pai. Meu pai olhou para mim, meu pai já é falecido. E ele olhou para mim assim com um olhar de extrema admiração. Ele falou assim para mim: filha, por que você está fazendo isso? E eu falei que a gente veio aqui para vender. E se a gente voltar com pacotinho de linguiça, a gente não teve sucesso. Porque a nossa missão é vender. E a gente vai vender tudo. E esse olhar do meu pai, Marlon, foi uma coisa que me acompanhou o resto da vida. Eu consigo fechar os olhos e lembrar desse olhar dele de admiração. E a gente precisa olhar para aquilo que toca o coração da gente.
E a admiração do meu pai pela aquela atitude me fez entender que na venda existe algo de muito bom. Porque é na venda que você consegue entregar para o outro o que ele quer. E às vezes ele nem sabe o que quer. Porque se aquelas pessoas que queriam linguiça não estavam se aproximando da mesa, mas compraram, é porque elas queriam linguiça. Só faltava alguém para entregar. E a minha missão é essa, entregar para o meu aluno o que ele precisa. E às vezes ele nem sabe o que é, mas eu vou ajudar ele a descobrir. Uau! Aí tá explicado o porquê de tudo, né? Eu acho que essa sua fala resume muito bem o porquê você tem o resultado que você tem. Eu tenho certeza que o seu pai lá de cima, ele deve estar olhando com um olhar de admiração e falando, valeu a pena. E isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Eu tenho certeza que esse é o maior legado. Independente do dinheiro que você ganhar, do cargo que você ocupa, é você ter deixado esse legado, sabe, pro seu pai, de que ali seu pai, com certeza, ele estava olhando para você falando, essa daqui tem futuro. Né? E isso é muito brilhante. Parabéns, viu, Núbia? Obrigada. Eu já tinha certeza 100% do sucesso que você teria e do sucesso que você vem alcançando, mas agora com a sua história, a minha admiração por você aumenta ainda mais, de verdade, porque esse tipo de história, eu amo pessoas humildes assim, que vencem, sabe? Porque eu vim de muito baixo, Marlon. Eu vim da base da pirâmide. Isso é muito massa, velho. Eu sou apaixonado por isso, porque assim, eu também vim de uma favela, assim. Favela mesmo, assim. Sem pai, sem mãe. Criado pela minha avó dentro de um bar, né? E tudo que minha avó tinha ali era um trocado pra gente comer o mês inteiro, né? E chegar onde a gente chegou não é fácil. A gente é uma exceção da exceção da exceção. A grande maioria das pessoas param no meio do caminho por falta de direcionamento. É verdade. É por isso que eu sou apaixonado nisso aqui. Não é pelo dinheiro, não é pela transformação que o nosso trabalho juntos gera na vida dos alunos. Sim. Isso que você falou aqui, Núbia, eu tenho certeza que vai chegar no Brasil inteiro. Bom. Porque é isso. As pessoas precisam entender que a Núbia que hoje está no palco do Estratégia como uma das principais estrelas lá, veio vendendo linguiça lá atrás. E eu nunca tinha contado isso. Sabe? Isso é muito emocionante. Sério, isso é muito forte. Eu tenho certeza disso, Cadu. Essa parte, velho, isso vai comover o Brasil. Porque, cara, que olha pra Núbia assim, eu não sabia dessa história, ela nunca contou isso. E a gente se conhece há muito tempo, ela nunca contou essa história. Então isso é muito forte. Isso é um privilégio. Tá? Podendo ouvir sua história é um privilégio. E é por isso que você tem gerado tantos resultados na sua mentoria. Lembra que você falou ontem dos resultados que você estava tendo, que você não estava entendendo? Caraca, é muita coisa. E é fruto disso. Começou lá na linguiça. Começou lá na linguiça, é verdade. Cara, e isso é uma construção, sabe? Assim, é por isso que eu tenho certeza que quando você tá naquele tira dúvidas, como é que você tava falando lá no elevador ontem? Aquele encontro que você faz na terça-feira. O plantão tira dúvidas da minha mentoria. Plantão tira dúvidas, tem um nome, como é que é o nome? Não, plantão tira dúvidas. Plantão tira dúvidas, né? Da MFA. Na segunda, qual que você faz na segunda? Não, isso daí são dois quadros que eu criei pro meu Instagram, que é Segundou de Propósito, onde a motivação é aquele estilo de motivação mais tóxica, que você fala as verdades, não é? E o Sextou com Propósito, que é que vai te levar ali a ver o fundamento que está por trás de todo o estudo, que é o propósito, né? Sim. Então são quadros antagônicos, né? Sim, e aí nessa terça-feira você fica ali até 9, 10 da noite tirando dúvidas dos seus alunos, você coloca todo mundo numa reunião, e eu tenho certeza que aquilo ali é quando você olha para trás e fala bem assim, um dia eu estava no lugar desse aluno. É verdade. E eu não tive a possibilidade de ter o suporte que hoje os meus alunos têm, né? Então, poxa, poder entregar isso hoje é realmente um grande privilégio. O que é a mentoria para você hoje, Núbia? A mentoria é a capacidade de fazer com que a transformação de vida que eu tive possa chegar a tantas outras pessoas. Que estruture as pessoas para que elas possam ter o sustento necessário para fazer isso. Porque as coisas mudam, o mundo muda. E se lá atrás as pessoas estudavam,
com muito sacrifício, passavam, não tinham acesso à mentoria, hoje o mundo mudou, as estratégias mudaram. Então hoje, para a pessoa conseguir passar num cargo de alto nível, ela ainda consegue sim uma estrutura de alguém, mas vai ser muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais prazeroso fazer com auxílio de quem conhece o processo e sabe exatamente o caminho que a pessoa precisa passar. E por que que a gente precisa fazer um processo desse com tanta dificuldade se a gente pode fazer diferente? A gente deixa para colocar a nossa energia naquilo que a gente vai precisar fazer de qualquer jeito. Aquilo que alguém faz melhor do que você, você delega e faz junto, porque isso é inteligência emocional. Uau! Uau! Nubi, me conta, onde a tutoria entrou na sua vida como mentora? Vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa que sou mentora há mais de 10 anos e durante todo esse tempo eu usei algumas plataformas para me ajudar com as mentorias. E a maior delas foi o nosso conhecido Excel. Só que, como eu falei há pouco, a gente precisa de se adequar às novas demandas que a vida moderna traz, né? E hoje o nosso aluno, ele precisa cada vez mais de especialização, de individualização e de acompanhamento. Nós já passamos da era das mentorias que fazem tudo igual para todo mundo. Agora, né, o nicho ele está tão específico e a aprovação ela precisa ser tão direcionada que o que faz a diferença na vida do nosso aluno é realmente conseguir ter acesso a algo que diga respeito a ele, a realidade dele, a vida dele, e a gente coloque ali, dentro das peculiaridades de cada aluno, o que ele precisa aprender para chegar no cargo que ele quer. E a Tutory veio exatamente ao encontro disso, porque a Tutory possibilita que a gente coloque dentro da plataforma a nossa estrutura, a nossa metodologia e consiga adequar a vida do aluno à vida de estudos. E é só quando a gente concilia uma rotina de vida, a rotina de estudo, que o processo tem chances de dar certo. E a Tutory permitiu isso. Sem falar que com isso também a gente consegue atender com muito mais qualidade uma quantidade maior de alunos. Então, fantástico. Qual a sensação que você tem quando você vê um resultado que o seu aluno teve, quando aprovada? É como se a gente passasse de pagável. Não é pagável. Eu consigo comprar isso de você? Não consegue. É muito foda. É um negócio assim... Você se sente... Eu já chorei. Eu já chorei várias vezes. Eu lembro que o mais emblemático, assim, de tudo isso, eu tava vivendo um momento muito bom da minha vida. Eu tava viajando pra Europa, eu tava na França, eu tava em Paris, inclusive. E eu tava no penúltimo dia de viagem, eu vim embora no outro dia e o telefone toca. O telefone tocou, eu tava na França pelo WhatsApp, eu atendi minha aluna aprovada no TCU, chorando. Sabe que ela estava chorando, Marlon? Porque ela, quando fez a prova do TCU, ela foi a última colocada para negros. E ela falou, Núbia, eu não vou fazer a discursiva, porque não adianta. Eu falei assim, numa ligação com ela, eu falei assim, como assim você não vai fazer a discursiva? Eu vou aí lhe dar uma surra. Se você não for fazer a prova discursiva. Você está num dos maiores concursos do Brasil, você está dentro das vagas, pode ser cadastro de reserva, você pode ser a última da cota de negros, mas você vai fazer a discursiva. Resultado, o TCU chamou 100% de todas as listas. Então, o improvável aconteceu e foi aquele dia ela recebeu a notícia de que ela ia para o TCU. E aí, sim, cara, ela me agradecia assim, porque ela não ia nem fazer a prova discursiva. Então, assim, isso não tem preço. Isso não tem preço. Você tem noção que você, por meio do seu trabalho, por meio de tudo isso que você passou, que começou lá com seu pai, transformou a vida de milhares de pessoas no Brasil inteiro, que famílias serão transformadas. Porque, olha só, a gente pensa que o impacto é só na vida daquela pessoa que passou. Mas não. Não. O filho dela foi beneficiado. O marido dela. Quando ela morrer, o seu legado continua na vida dela. Porque todos nós temos um tempo aqui, vai acabar. Sim. Quando acaba, o legado continua, porque vai receber a pensão pro resto da vida.
Você tem noção disso, desse impacto que é? Vai muito além, Marlon. O impacto vai muito além. Sabe por quê? Porque quando a gente estuda para concurso, a gente começa a mudar a si mesmo. Para você conseguir aprovação no seu cargo, quanto mais tempo você vai precisar passar no processo, porque mais matérias você tem para estudar, mais você vai precisar se transformar ao longo da jornada. Eu sempre digo aos meus alunos, você vai estudando e vai ficando do tamanho dos seus sonhos. Você precisa. Isso muda, por quê? Por que muda a gente? Porque como você precisa ter disciplina para estudar, você começa a precisar colocar o estudo como prioridade. E ao colocar o estudo como prioridade, você começa a valorar de forma diferente todas as outras coisas da sua vida. E isso vai te tanto que quando você passa, você é outra pessoa. A gente fica muito mais objetivo, a gente consegue olhar para as coisas com uma clareza muito maior. Mas ao fazer isso, no processo, você já começa a mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Você só consegue mudar a sua vida no futuro porque você começa a mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. E quando eu estava estudando, eu tenho uma lembrança muito clara da forma como isso impactou na educação dos meus filhos. As pessoas ficam muito preocupadas quando estudam para concurso, porque elas dizem assim, vou dar menos atenção para os meus filhos. Que impacto isso pode ter para o futuro deles? E eu posso te falar que uma das melhores coisas que você pode fazer pelos seus filhos é tirar tempo deles para estudar, crescer e devolver para eles a melhor vida que eles podem ter. Você sabe o que aconteceu durante a minha jornada? Eu precisava estudar de madrugada, porque a vida estava acontecendo durante o dia e a vida que eu queria ter, que não era aquela que estava acontecendo durante o dia, precisava acontecer, então eu precisava conquistar isso durante a madrugada. E muitas vezes, a minha filha levantava de madrugada, eu fazia alguma coisa, e ela ia direto lá no meu quarto, e ela abria a porta do quarto, e eu não estava vendo filme, fazendo qualquer coisa. Eu estava sempre estudando. Sempre estudando. Isso na cabeça dela até hoje. Eu conseguia fazer isso também durante o dia, né? Quando eu conseguia, nos finais de semana. E ela começou a ficar tão educada, Marlon, que ela abria a porta do meu quarto e ela falava assim, mãe, na sua próxima pausa de estudos eu quero falar com a senhora. Ela não chegava interrompendo. Obviamente que isso foi a educação que a gente vai dando. E ela sempre via aquilo. E ela se tornou uma menina muito estudiosa também, né? Ela passou em Direito na Universidade de São Paulo, na São Francisco, que é a melhor universidade do Brasil, se formando que vem já. Então, assim... Você já tem filha formando? Forma em janeiro. Minha filha forma em Direito na melhor universidade da América Latina, né? Em janeiro. E aí, você percebe que as coisas... Você vai se moldando, mas você também já vai transformando a sua família. Porque no dia que saiu o resultado, Marlon, no dia que saiu o resultado do concurso, né, saiu o meu nome no Diário Oficial, eu tava no meu quarto, assim, o diário sai acho que 6 da manhã. Do MPU ou da Receita? Da Receita. E aí, como no Pará não tinha horário de verão, eu sei que era muito cedo. Só que eu coloquei o despertador para acordar, para poder ver o resultado. Sim. Né? E aí, quando o resultado... Eu tava lá na frente do computador, que eu vi o meu nome, tal, e eu comecei, eu passei, tal, aquela coisa, aquela alegria, assim. A minha filha veio do quarto, abriu a porta, isso assim, sei lá, era 5 e pouco da manhã, ela olhou pra mim, assim, com uma carinha de admiração, e falou assim, mãe, você conseguiu! Cara, eu nunca vou esquecer isso. O olhar dela de admiração e de tudo, e eu tenho certeza que as horas que eu tirei dela para dar para o estudo foram nada frente ao que eu consegui introduzir dentro dela para ela se tornar o ser que hoje ela é. Então, para de colocar desculpa. Para de dizer que seus filhos são um problema. Porque eles não são um problema. Eles são o maior combustível que você pode ter para se tornar uma mãe auditora. Não tem como. Não tem como. Caraca. Deixa eu me recuperar aqui. Eu também. Que eu sou pai, eu sei como é que é isso. Caraca, velho. Que doideira, minha. É muito bom, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom.
É tão pequeno as dores que a gente sente, o sono que às vezes a gente passa, a angústia porque você não entendeu determinado assunto. Quantas vezes eu achei que estudando contabilidade eu jamais seria auditora porque eu não estava entendendo aquela droga. E você vai de novo, você insiste, aquilo que você tem mais dificuldade é o que você mais tem que bater, é o que você mais tem que estudar. E você passa por um monte de coisa. E às vezes por anos, foram mais de 3 anos. Só que, cara, quando o resultado chega, quando a sua vida se transforma, quando você vê a sua família, a sua descendência mudando absolutamente tudo, porque você teve a coragem e não desistiu, não seja covarde de perder pro sono, pro cansaço, pras incertezas. Nada na vida a gente consegue com certeza absoluta. A gente só consegue grandes coisas porque a gente é audaz, porque a gente se importa com o que vai ser do nosso futuro. Porque se você não estiver nem aí com o seu futuro, tá tudo bem, para agora. Mas se você se importa, se você quer que o seu futuro seja realmente diferente, você tem que fazer agora. Porque lá, se não for, a culpa é toda sua. Uau. Uma aula, viu? Uma aula. Obrigado, Núbia. É um privilégio para mim estar podendo te ouvir. Eu tenho certeza que você deu uma aula para mim. Você deu uma aula para todos os professores que estão nos acompanhando. Você deu uma aula para os e isso mostra o quanto que você é valiosa. Obrigada. E o meu desejo para essa manhã é que você nunca perca essa essência. Que você continue sendo quem você é. Porque eu tenho certeza que você vai deixar um legado que, caraca, eu acho que nem você tem noção. E a Tutori vai me ajudar com isso. Com toda certeza. Estamos juntos, Marlon. Obrigado, viu, Núbia? Você é um espetáculo. Eu queria 3 horas, Lene. Eu preciso de 3 horas. A gente vai marcar um podcast só pra gente ficar 3 horas conversando. 3 horas conversando, porque não é suficiente. Não é, até injustiça, velho. Pô, é muito conteúdo pra pouco tempo, assim. Tá bom. Mas muito obrigado pela oportunidade que temos de bater esse papo. Eu tenho certeza que é uma conversa que impacta e muda o nosso interior. Sabe aquele podcast que você assiste assim que você nunca mais esquece? Esse vai ser o podcast que eu tenho certeza que todos esses alunos que assistiram, eles vão compartilhar isso com o máximo de pessoas e esse podcast vai ser um dos podcasts mais vistos dentro do nosso canal. Tomara, porque é verdadeiro, sabe? Eu conheço uma pessoa que ela é verdadeira, sabe assim? Que, cara, velho, você bate o olho e você entende. Então, assim, eu tô muito feliz, eu tô me sentindo muito privilegiado de ter esse bate-papo com você. E eu tenho certeza que todos os alunos que assistirem também. Então, obrigado. E é só o começo. É só o começo. Cara, a gente tem tanta coisa pra fazer. Tanta coisa pra fazer, cara. E isso não é bom demais? Isso é maravilhoso. Viver esse processo, né? Porque a vida vai acontecer de qualquer jeito. A forma como você vai fazer os seus dias acontecerem, as emoções que isso vai trazer pra você, elas são reflexo das ações que você tem. Então a gente precisa fazer e fazer muito, porque aí a vida te devolve muito. Exatamente. E eu quero muito, eu não quero pouco da vida não, né? Eu acho que isso já tá muito claro. Sim, sim. Você é intencional, não? Intencional. Sou intencional. Demais, e eu fico muito feliz. A gente precisa se colar cada vez mais. Você está aqui mais em Brasília, eu preciso estar mais em São Paulo e vamos pra cima. Isso, vamos pra cima. Núbia, muito obrigado. Obrigado por tudo que você trouxe de conteúdo pra gente. Obrigado por essa energia contagiante. Eu fico até pensando no final do ano, você e a Adriana aqui no meio dessa galera. Estaremos. Caraca, vai ser muito massa. Eu tenho certeza que vai ser um momento de muito aprendizado. E eu tenho certeza que você não vai se esquecer desses 2 dias que você viveu aqui na Tutori com a gente. Tenho certeza. E você que nos acompanhou até o final, é mais do que uma obrigação sua você compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conhece. Joga naquele grupo da família, no grupo do futebol, no grupo dos amigos, no grupo da sala de estudos, no grupo da biblioteca, porque esse é o tipo de conteúdo que nós precisamos assistir. Não é Big Brother, não é futebol, não é política. É isso aqui que você que está estudando para concurso tem que ouvir. Você que está começando a trabalhar com mentorias, é professor, essa mulher aqui, ó, que chegou lá no Estratégia em 2014 e que hoje é uma das grandes referências lá dentro. É esse tipo de conteúdo que você precisa consumir.
Então, não deixe de nos acompanhar. Eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para que você siga ela, para que você acompanhe o Instagram dela, porque eu tenho certeza que ela vai te motivar e ela vai mudar a sua vida, mudar a sua rotina, assim como ela já vem mudando a vida de milhares e milhares de alunos em todo o país. Então, muito obrigado para você que ficou até o final do nosso conteúdo. Curta esse vídeo aqui embaixo, é só um joinha que você dá. Deixa um comentário com a parte que mais te marcou naquilo que ela falou. E nós iremos ler cada um dos comentários e ela vai comentar. Vou mesmo. Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro no Tutoricast.